A paz do Senhor a todos. Vim aqui fazer mais um vídeo e é sobre o divórcio, porque eu fiz um vídeo sobre divórcio falando somente algumas coisas e algumas pessoas comentaram que não gostaram, fizeram comentários revoltosos, odiosos, vamos dizer assim. E, gente, é muito complicado esse assunto. Porque quando a gente fala sobre isso, ninguém está querendo dar um ponto final, ninguém está querendo dar a conclusão do assunto, porque é um assunto muito complexo, muito controvertido. E tudo que a gente faz, as pessoas têm que entender que a gente apenas dá o nosso parecer, o nosso ponto de vista. E a gente precisa ter um coração aberto para ouvir o ponto de vista do outro, certo? Então, quando a gente fala em divórcio, como eu falei, e apenas eu quis dar esperança às pessoas que sofreram, que passaram por um divórcio, algumas pessoas interpretam isso como que nós estivéssemos embasando o divórcio, incentivando o divórcio. Jamais. Jamais nós seremos a favor de divórcio, porque o próprio Deus diz que odeia. Então, se você está passando por problemas no seu casamento, você tem que lutar, e lutar mais, e lutar um pouquinho mais, não desistir do seu casamento nem da sua família. É isso que nós pensamos. No entanto, há muitas coisas na Bíblia que a gente tem que investigar. E é isso que eu queria que você fizesse comigo agora. Você observasse algumas passagens que eu vou mostrar e apenas observasse comigo. Eu não estou querendo lhe convencer de nada. Eu quero apenas que você observe essas passagens comigo que falam alguma coisa que pode nos trazer alguma noção sobre esse assunto. Podem jogar luz sobre esse assunto. A gente tem que parar pelo menos para refletir. Ao menos para refletir. E não se revoltar e não se irar. Porque você acha que o outro tem uma opinião diferente da sua. Mas tudo que eu vou falar aqui é baseado em versículos bíblicos. Eu não estou falando de mim, eu não estou dizendo que eu acho. Eu estou dizendo que tem passagens na Bíblia que precisam ser observadas. E é isso que eu faço. E eu convido para você a observar comigo algumas passagens que que podem tirar da nossa mente coisas que não são totalmente verdade, mas que colocaram na cabeça dos crentes com o passar dos anos. E a gente sofre porque a gente não investiga, a gente não procura, a gente não raciocina. A gente tem que parar com esse negócio de ficar pegando tudo mastigado e engolir. Não. A gente precisa ir atrás. Precisa pedir discernimento ao Senhor. Mas uma das coisas que eu posso começar falando é dizendo para você que a mulher não era totalmente sem direitos antigamente, como a gente pensava. Porque se você observar a Bíblia, Deus foi o primeiro a defender o direito das mulheres. Para que a mulher tivesse algum direito, numa época em que ela era só um objeto. Ela era propriedade do homem, assim como o cavalo dele, o jumento dele, a casa dele, né? A mulher era só mais uma propriedade do pai e depois passava a ser propriedade do marido. E mesmo assim, Deus assegurava alguns direitos para as mulheres, né? Então, vamos dar uma olhadinha em Êxodo 21, 7. Êxodo 21, 7 ao 10, que diz assim: E se algum homem, né, vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. Né? Então tá aí uma lei que privilegiava, que defendia, que visava defender a mulher. Deuteronômio 21, 10 ao 14. Vamos ver o que diz. O 21, 10. Não, é isso que eu acabei de ler.
22, 13, aliás. Deuteronômio 22, vou ler aqui. 22, 13. Deuteronômio 22, 13. Tá aqui. Quando o homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo-ão para fora aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a esse homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem sua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol sobre os anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. Né? E o condenarão em 100 ciclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher. E em todos os seus dias não a poderá despedir. Por aqui a gente já vê que o homem podia despedir uma mulher, né? Já havia o divórcio, sim. Tá? Até aqui, você pode reparar o quê? Que o rapaz quis cometer uma injustiça contra a moça, né? E Deus está estabelecendo uma punição contra isso. Porém, tem outro lado. Porém, se esse negócio, aqui no 20, versículo 20, porém, se esse negócio for verdadeiro, se a moça não fosse virgem, né? Então levarão a moça à porta da casa de seu pai e os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Enfim, mas esta era uma lei que assegurava um direito à mulher. Primeiro, ela tinha o direito à defesa, a provar a sua inocência, né? E a não ser injustiçada. Tá, gente? Então, vamos ver Levítico 22, 12. Levítico 22. Aqui, nessa Bíblia que tem a letra miudinha, mas vamos tentar. 22, 12. Tá aqui. Ó, Levítico 22, versículo 12. E quando a filha do sacerdote... Vamos ver se melhora a imagem. E quando a filha do sacerdote se casar com homem estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote queria que melhorasse a imagem para vocês lerem comigo, mas eu vou ler sozinha para não perder tempo. Ah, pronto. Melhorou. E quando a filha do sacerdote se casar com homem estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filho, se houver tornado a casa de seu pai, e se houver tornado a casa de seu pai, ou seja, e se tiver voltado, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. É claro que aqui nesse texto a gente vê que o importante é o pão, né? O pão santificado, tá falando do pão santificado, quem poderia comer dele. Mas observe uma coisa, que essa mulher, essa moça que poderia voltar para casa do seu pai, que era sacerdote, ela poderia ser viúva ou repudiada. O que é repudiada? É alguém que já passou por um casamento, né? Alguém que já passou por um casamento e voltou para a casa do pai. A filha do sacerdote poderia ser separada, né? O marido poderia ter repudiado ela, e aí ela teria que voltar para a casa do pai. E Deus estava dizendo assim, sim, ela voltará para a casa do pai e vai continuar comendo do pão do pai, certo? Como nos dias da sua mocidade. Ou seja, não é porque ela passou por um divórcio, que ela foi repudiada, se separou, que ela tinha que morrer, que se matar, né? Enfim, não estou vendo aqui desgraça nenhuma caindo sobre a vida dessa moça, porque ela foi repudiada. No mínimo, ela iria ficar na casa do seu pai, né? Reclusa, guardadinha ali, até que houvesse oportunidade de ela adquirir um novo matrimônio. Era isso.
Então, acontecia sim em Israel, muito. Acontecia muito em Israel. O repúdio, o divórcio. Repúdio vem antes do divórcio. É quando você não aguenta a pessoa, fica com asco da pessoa, tem algo contra a pessoa e começa a odiar a pessoa. Então, você vai lá e dá o divórcio para não ficar vivendo com essa pessoa odiando ela, fazendo da vida dela um inferno e da sua também, né? É isso que Deus não quer. Essa é a finalidade da carta de divórcio. E existia em Israel, sim. A lei de Deus, em Mateus 5, 31, vamos lá, para Mateus 5, 31. Gente, Deus não quer que ninguém viva com ninguém odiando, porque isso traz muito malefício às pessoas. Elas chegam a se matar, e é isso que Deus não quer, porque Deus valoriza é a vida. É a vida. Em Mateus 5, 31. Mateus 5, 31. Tá aqui, 5, 31. Gente, tenham calma. Investigar a palavra de Deus, você tem que despender tempo para isso. Isso aqui não é qualquer coisa, não. Trate a palavra de Deus como ela merece ser tratada. Você tem que separar tempo para ler a palavra de Deus. A gente não pode fazer isso na correria, não. Então, Mateus 5,31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que dê-lhe carta de desquite ou divórcio, né? Então, é para isso que servia a carta de divórcio. Ela existia por um motivo, gente. Ela existia por um motivo, para libertar as pessoas. Jesus estava querendo dizer o quê? Aquele que repudiar, ou seja, você odeia, você não quer mais? Liberte, então. Então dê a carta de divórcio. Não fique com essa mulher, porque os judeus faziam assim. Eles casavam com a mulher e quando ela envelhecia, ou então que ele mesmo antes dela envelhecer, ele encontrava outra, ele casava com outra. E deixava aquela primeira esposa com quem ele casou na cozinha, né? Servindo de escrava para ele e não olhava mais para aquela mulher, não era mais carinhoso com ela, né? Ela seria somente uma escrava. Enquanto que tudo que ele tinha que dar no casamento, ele dava para a segunda esposa, mais jovem, mais bonita, né? Isso não era justo. Então, assim ia se colecionando esposas. Mas Deus falou o quê? Para a mulher não ser um escravo, um objeto, liberte essa mulher. Você não a ama mais. Você a repudia. Então ela não é obrigada a passar a vida inteira sofrendo na mão de um homem que não a quer mais. Então, dê carta de desquite, deixa ela seguir a vida dela, encontrar alguém que goste dela, ou não é outra coisa qualquer. Gente, existia isso, era desse jeito, era assim, tá? Então essas leis e essa lei do desquite, do divórcio, também era uma lei como outra qualquer que beneficiava a mulher. Deus não criou leis para organizar o casamento, o ajuntamento de duas pessoas, pois ele também organizou uma lei para que mandou uma lei para organizar a separação. Infelizmente, não é o que Deus quer? Não, não é. Deus odeia o divórcio, como ele odeia também que as pessoas se matem, que as pessoas roubem, que as pessoas invejem as coisas uns dos outros. Todos os 10 mandamentos, tá? Mas, como o homem é, você sabe como o homem é. Desde o princípio, ele mata, ele rouba, ele inveja. E desgraças decorrem disso. Do mesmo modo o divórcio. Desgraças decorrem disso. Quando Deus mandou dar carta de divórcio, ele sabia o que ele estava fazendo. E como a gente vê hoje pessoas que continuam vivendo juntas e não se amam mais, acaba muitas vezes em tragédia. O homem não quer libertar a mulher não quer separar do homem, e aí não conseguem mais viver junto, também não se gostam. Existem outras coisas envolvidas como bens, e o que acontece é que acaba em tragédia, muitos casos, tá? Então, Deus odeia o repúdio, que é o odiar, tanto quanto o divórcio, eu acredito, né? Porque quantos casais não estão vivendo juntos se repudiando? Já pensou nisso? Para dar uma satisfação à sociedade, aos filhos, a todo mundo, né? Mas estão cometendo um pecado ainda maior, tornando a vida um do outro um inferno, tá? Então, o que é o repúdio? Repúdio, você repudia dentro e dá o divórcio fora. O divórcio é a manifestação do que você está sentindo, né? Então, a gente vê na Bíblia que Deus não manda repudiar, mas ele manda divorciar. Dê-lhe carta de divórcio, porque Deus sabe o que tem no coração já. E o objetivo da carta de divórcio é proteger a mulher,
Porque a mulher com a carta de divórcio, ela estava provando que ela não devia mais nada a ninguém. Que ela tinha passado sim por um relacionamento, por um casamento, mas ela estava livre agora. Certo? Então essa era a utilidade da carta de divórcio. Gente, carta de divórcio tem utilidade. Deus não faz nada que não tenha utilidade. Tudo tem um propósito. O divórcio na Bíblia sempre concede a possibilidade de um segundo casamento. Antigamente era assim, tá? Era assim. No Antigo Testamento era assim. Divórcio na Bíblia, o divórcio era para conceder a possibilidade de um segundo casamento. Na lei era assim. A carta de divórcio quebra o pacto e os dois eram livres, certo? Então existia isso. Tanto é que aqui em Mateus, no capítulo 18, eu já li e vou ler de novo. Olha só. Capítulo 18 de Mateus, versículo 18. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Tá? Isso quer dizer o quê? Não tinha testemunhas lá quando você se casou? Pois é. Aquelas pessoas foram testemunhas de que você se casou. Jesus estava ali, selando aquele matrimônio. E quando você foi se divorciar também, havia testemunhas. Para quê? Todas as pessoas que estavam lá eram testemunhas de que estava acontecendo o divórcio, certo? Vocês assinaram, foi desligado na terra, foi desligado no céu. Gente, Deus não é um Deus de brincadeira, a palavra dele não é mentirosa. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, certo? E o versículo 19 diz: Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu, tá? Então, aqui está falando do acordo e aqui está falando do desacordo também. Tá? Você liga, você desliga. Deus está falando sobre a autoridade. A autoridade. De quem? Do cristão, dos discípulos. Gente, isso aqui é sério. A gente não pode sair por aí gritando a nossa opinião sem a gente observar a Bíblia, não. Aí eu pergunto para você, o que é pior? O repúdio ou o divórcio? Gente, Deus odeia o divórcio. E Deus odeia o repúdio. O repúdio é ódio. A Bíblia diz que aquele que odiar alguém no seu coração já o matou. Então você que está vivendo com uma pessoa odiando ela, saiba que você também está em pecado. Tá? Você tem que perdoar essa pessoa. O que eu faço? Vou me separar porque eu não gosto mais da pessoa? Não, eu digo pra você, você tem que perdoar essa pessoa no seu coração. Quer continuar com ela? Continue. Continue sim. Mas busque de Deus o dom de perdoar. Pra você não odiar, senão você vai pro inferno. Você vai pro inferno, meu irmão. Certo? Deus não manda repudiar, mas ele manda dar a carta de divórcio. Preste atenção. Se não conseguir perdoar a pessoa, e você vai conseguir se você buscar o Senhor. Certo? Então, gente, até onde o casamento conta com relação à minha salvação e à tua salvação? Ou seja, o que é mais importante, um casamento ou a minha salvação? Vamos pensar sobre isso, certo? Vamos pensar sobre isso, vamos raciocinar sobre isso. Porque muita gente está se matando, matando uns aos outros por isso. Sim, por essa loucura que enfiaram na cabeça das pessoas que se o casamento acabar, acabou a sua vida. Isso não é verdade. Preste atenção. Em Esdras, Deus deu direção a Esdras para santificar o povo. Esdras, o livro de Esdras. Eu não vou procurar aqui porque isso que eu estou falando não é só num versículo. É o livro todo. Você tem que ler o livro todo. Não seja preguiçoso. Vá lá e leia. Em Esdras, Deus deu uma direção para santificar o povo. E Esdras, Deus mandou desprezar a família com filhos e tudo. O quê? Sim. Deus mandou desprezar a família com filhos e tudo. Por quê? Porque a santidade de Deus é maior do que a família. Ai, que terror, irmã. Que é isso? Irmã, Deus é muito objetivo. Deus, ele é bem objetivo e às vezes muito pouco romântico. Muito pouco sentimental. Sim, tem decisões na Bíblia que às vezes Deus toma e manda os seus profetas ou discípulos tomarem que são bem pouco românticas, né? Ou sentimentais. São decisões práticas, tá bom? Ó, a santidade de Deus é maior do que a família. É isso que nós vemos no livro de Esdras. Então, não idolatre a sua vida, nem a sua posição, nem a sua família.
A salvação é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai chegar segurando a mão do seu cônjuge no céu, não. Você acha que vai? Em Mateus, no capítulo 22:30, Jesus disse que no céu nós nem casaremos, nem nos daremos em casamento, mas seremos como os anjos do céu, cantando ao Senhor. Ninguém vai para o céu para se casar, para formar família, não. Isso é coisa terrena, tá bom? A gente tem que se portar decentemente aqui de acordo com a lei do Senhor, mas no céu não vai haver casamento. Não vai haver casamento. Tá bom? Alguns machistas, fanáticos, até um pouco desequilibrados, acham que se matarem a sua esposa, eles terão perdão. Mas se divorciarem, não terão perdão. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que acham que há perdão para o assassinato, mas não há perdão para o divórcio, gente. Aí preferem matar a esposa, esquartejar a esposa, queimar a esposa, dar um tiro na cabeça da esposa, né? Do que se divorciar, pelo amor de Deus. Por causa de anos a igreja falando, botando na cabeça que a salvação vem do casamento. Gente, a santidade de Deus é maior do que a família. Não é a família que salva, não é o casamento que salva. A sua aliança com Deus vem primeiro. Ela é maior do que a aliança com o seu cônjuge. Ela é maior do que a aliança com a sua família. Jesus não disse: quem quiser seguir a mim tem que largar o pai, a mãe, o irmão, todo mundo, né? Se for preciso. Então, aliança com Deus, que é a salvação. Certo? Então, como é que a pessoa pode dizer que você pode perder a sua aliança com Deus, que é a salvação, mas não pode perder o casamento, que é algo só terreno? Se a tua aliança com Deus é algo eterno, que vai te levar para o céu, para a eternidade, é algo para a eternidade. A aliança com Deus é algo para a eternidade. Mas o casamento é terreno, é só aqui na terra. Então é meio incoerente, não, ensinar assim? É meio incoerente, eu acredito. Gente, no livro de Efésios, nos ensina que a mulher casada, cuida do seu marido. Olha só a importância que o Novo Testamento dá ao casamento. Embora ele seja honrado e a família também seja honrada. A casada cuida do marido, mas a solteira cuida das coisas do Senhor. Então, Jesus não se casou. Nem a Bíblia fala ou dá exemplo do casamento dos discípulos, não. Em todo o Novo Testamento, enquanto Jesus vai falando, vai pregando, vai ensinando, ele e Paulo, que escreveram a maioria do Novo Testamento, nenhum dos dois manda ninguém se casar, não. O próprio Jesus não casou. E nem falou sobre o casamento dos discípulos para dar algum exemplo, né? Para você ver. Paulo disse que era bom que o homem ficasse solteiro. E Jesus, quando em Lucas chegaram para ele dizendo que a sua família estava chamando, o que foi que ele disse? A minha família, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem, praticam e obedecem as palavras do meu pai, os meus ensinamentos. O que ele estava fazendo? Estava desonrando a família? Não. Ele estava colocando o reino de Deus, o evangelho, acima de qualquer coisa. Tá? Porque a nós é chegado o reino de Deus e nada deve tirar isso de nós. Nada. Tudo deve vir em segundo plano. Então Jesus estava enfatizando, dando maior honra, maior importância ao evangelho, ao reino, à nossa alma. Certo? Eu não vejo a exaltação do casamento na Bíblia, eu vejo a exaltação do evangelho, da tua aliança com Deus. O matrimônio é honrado, a família também, como eu já disse. Porém, a Bíblia manda você cuidar da sua salvação. Ela diz: guarda o que tens, que é a tua fé, para que ninguém tome a tua coroa. E o que nós temos, como eu já disse, é fé, é a fé. E é isso que o diabo quer tirar de você. Tanta gente passa por um divórcio e perde o quê? Perde logo a fé. Perde logo a fé. E o inimigo faz tudo para que você não volte, né? Então, gente, parece que para alguns cristãos o evangelho se resume em pouquíssimas coisas e uma delas é o casamento. Paulo diz que a mulher está ligada ao marido, veja bem, enquanto ele vive, certo? Mas vamos observar uma coisa. Onde é que está escrito que o marido está ligado à mulher enquanto ela vive? Em lugar nenhum. Não tem. Você está me entendendo? Paulo diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive.
Mas onde está escrito que o marido está ligado à mulher enquanto ela vive? Não tem lugar nenhum. Por quê? Porque os homens tinham várias mulheres, até mesmo naquela época, a época de Jesus, Novo Testamento. Eles não seguiam a lei. Então, não dá para afirmar que o que é válido é somente um casamento para a vida toda. Certo? Tá, falando de divórcio. Qual é a única exceção, o único caso na Bíblia, como ensinam para nós, né? Que encontramos nas escrituras para um casal crente se divorciar? Sempre ensinam na igreja, na escola bíblica, que o único motivo para um casal crente se divorciar é a prostituição, ou seja, a traição, né? O adultério, que a gente gosta de chamar. Só que na Bíblia, prostituição se chama porneia, essa palavra é porneia, tá? Então, a única exceção que encontramos nas escrituras para um casal crente se divorciar é no caso de prostituição, que é porneia, sem arrependimento da parte ofensora. Ou seja, se a pessoa se arrepender, você ainda pode perdoar e seguir com o casamento. Mas se a pessoa prostituir e não se arrepender, você pode pedir o divórcio. Mas vamos analisar uma coisa. Na Bíblia, a palavra porneia é mais do que adultério. As pessoas insistem em traduzir essa palavra somente como relações sexuais ilícitas. Tá, mas a palavra porneia na Bíblia, deixa eu te dizer, é mais do que adultério. Ela é mais ampla. Ela pode abranger lesbianismo, homossexualismo, relacionamento com animais, sexo com animais, relações íntimas com parentes próximos ou divorciados. E também pode indicar adoração a ídolos. Essa palavra na Bíblia, ela também envolve adoração a ídolos. Ela pode ter essa tradução, certo? Então, as pessoas traduzem apenas como relação sexual ilícita. Mas se a tua esposa ou o teu esposo tiver um relacionamento tiver problemas e tiver relação com animais, você vai continuar com essa pessoa? Ou se ela for devassa, como acontece em Jeremias 3, 1 ao 8, né? Que ali fala também de divórcio, mas não fala de adultério. Fala que a pessoa era devassa. Deus, e o engraçado, é um divórcio de Deus. Em Jeremias 3, 1 ao 8, leia, é o divórcio de Deus. Mas não é porque a pessoa é adúltera, é porque ela é devassa. Certo? Então veja bem que não era só e não é só como ainda hoje. Não é só adultério que pode levar uma pessoa a pedir o divórcio. Se o teu marido ou a tua esposa tiver um relacionamento homossexual dentro do teu casamento, né? O que você vai fazer? Você vai pedir divórcio. Mas dá pra dizer que ela adulterou? Não sei, porque ela adulterou com alguém do mesmo sexo. Mas você vai querer pedir divórcio. Você pode ficar tão irado, né? E se ela continuar com aquele relacionamento? Tá? Então pode acontecer diversas coisas. Pode ser uma pessoa devassa, pode ser uma pessoa viciada em pornografia, alguma coisa que você não consiga suportar. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Essa palavra pornéia abrange tudo isso. E são muitos os motivos. Deus sabe que são muitos os motivos que podem não permitir que um casamento siga adiante. Então, gente, é preciso observar todas essas coisas, tá bom? É preciso observar todas essas coisas pra gente não sair falando besteira por aí, pra gente não falar coisa errada, tá bom? Todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, é pra vocês observarem somente que a gente tem que ler a Bíblia, tem que ver o contexto de como as coisas aconteciam, tá? Antes de você fechar a sua mente, dar a sua opinião e bater o martelo e dizer é assim, tome cuidado. Tome cuidado, porque falar da vida dos outros é muito fácil. Deixa pra falar se você já tiver alguma experiência, tá bom? Porque eu mesma vim atrás de pesquisar sobre esse assunto com mais assiduidade depois que eu passei por certas coisas. Mas eu não sou alguém que apoia divórcio. Não, eu apoio a família. Porque é lindo uma família. Certo, gente? É muito lindo uma família. Ninguém deve ser contra a família. A gente deve apoiar para que as famílias continuem juntas. Mulheres, olha que livro legal que eu li. Dentre outros, eu gostei muito desse, porque traz manifestações de mulheres, testemunhos verdadeiros
de mulheres que estão passando por situações horrorosas para manter o seu casamento. Esse aqui é um exemplo de amor muito grande, tá? E que deve ser honrado com certeza. Se você puder ler esse livro, pode até ser que você leia esse livro e perceba que o seu problema não é tão grande quanto você imaginava aí no seu casamento. Porque esses aqui são horrorosos, tá? Aqui tem casos de mulheres que contam que o marido delas é pedófilo, tá? E elas se veem em situações horrorosas por causa disso, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, elas mantêm o casamento, estão orando, são exemplo de força, porque amam o seu casamento e a sua família, estão esperando a mudança do seu companheiro, pelo poder de Jesus Cristo. É maravilhoso esse livro, tá? Ele é um exemplo de fé, de força e de amor, sobretudo. Mas enfim, era isso que eu queria dizer para vocês. Hoje, obrigado por vocês terem me ouvido. Eu gostaria que vocês analisassem esses versículos que eu li. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco, por favor, antes de você vir aqui embaixo e dar uma opinião grosseira e ignorante, porque, gente, veja todos os lados, tá bom? Ninguém tá dizendo aqui que o casamento tem que acabar, não. O casamento, a família foi instituída por Deus, nunca vai acabar. E nós temos que lutar por isso, né? Só que existe uma classe de pessoas que sofreram, que precisam ser assistidas. Como eu falei pra vocês, existem pessoas que estão se matando por causa dessas coisas, tá? Gente, você precisa entender que o mais importante disso tudo é o perdão. Se você não perdoar o outro, não se arrepender, é melhor separar do que ficar repudiando, odiando. Porque repudiar é odiar, é matar a pessoa em vida. E o coração que odeia, esse sim já está condenado. Porque não existe nos 10 mandamentos o não divorciarás, tá? Não existe. Mas existe o não matarás, tá? Eu conheço casais que vivem se odiando dentro de casa. E fazem de tudo para tornar a vida do outro um inferno, guardando, colecionando mágoas, coisas que só Jesus pode tirar do coração. E isso se estende por anos e anos e anos. Aqui no Ceará tem o caso de um ex-pastor que em 2015 se matou. Matou depois de ter matado a esposa com um tiro na cabeça. Bem aqui no bairro depois do meu, no Conjunto Ceará. Tá? Era o pastor Roberval. Eu o conhecia. Tá? Eu o conhecia. Eu falei com ele alguns dias antes dele cometer o crime. E ele não se abria comigo, a gente não era amigo íntimo, era amigo de faculdade. Agora são 7 horas mais 7 minutos, já estamos de volta com uma história daquelas, viu? Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa no Conjunto Ceará ontem à noite. De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é o marido dela, que não aceitava o fim do relacionamento de 30 anos. Confira. Marcelina Santos Nunes tinha 49 anos. Ela era doméstica e morava nesta casa no Conjunto Ceará. Foi aqui onde foi assassinada com um tiro na cabeça. O corpo foi encontrado pelo filho quando chegava em casa. Uma notícia que deixou os moradores abalados. Ela era evangélica, ela. Nunca soube de nada dela, uma pessoa maravilhosa. Aqui na rua todo mundo gostava dela. Ela veio do trabalho para casa dela para o trabalho. Eu não sei como foi que aconteceu essa morte com ela não, porque ela era uma pessoa maravilhosa. Os policiais não quiseram gravar entrevistas, mas disseram que o principal suspeito do crime é o marido dela, Francisco Roberval Nunes Moreira, de 52 anos. O motivo passional. Ainda segundo a polícia, os dois eram casados há mais de 30 anos, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Roberval é este homem de camisa azul. Segundo a polícia, essa é a imagem do momento exato em que ele sai de casa depois de ter cometido o assassinato. O que os moradores estão mais chocados é que, até pouco tempo, Roberval era pastor evangélico. Frequentavam a igreja, inclusive ele comandava a igreja. De uns tempos para cá, recente, ele abandonou a igreja, né?
De acordo com a divisão de homicídios, o marido dela continua foragido. Então, vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? É sobre isso. As pessoas não se perdoam, não procuram Jesus para tirar as mágoas do coração delas. E aí ficam vivendo juntas, né, com tanto ódio dentro do coração, tantos ressentimentos, tantas mágoas. E o inimigo entra e faz essa ciranda e acaba com a vida das pessoas. Olha, irmãs, digo para vocês, quando meu marido começou a me trair, eu fazia campanhas dentro de casa, chamava as irmãs, ia chorar na igreja, ia me consolar na casa das irmãs. Eu sofria muito, ele me traía com um monte de mulheres. E eu suportava, e eu orava, eu esperava. Deus sabe de todas as coisas. Porém, quando ele começou a ficar violento, e quando eu soube que ele estava me seguindo na rua, para onde eu ia, com uma arma dentro do carro, achando que eu estava fazendo alguma coisa errada, porque é assim, a pessoa que faz uma coisa errada, ela tira o outro por si mesma. Ela acha que o outro está fazendo tão bem. Então ela é tomada pelo ciúme. Ciúme é coisa do inferno. Ciúme é uma coisa do inferno, que tem feito muita gente matar e se matar. Então, quando eu percebi isso, que isso estava acontecendo, e quando eu percebi que ele estava ficando violento dentro de casa, e violento com os filhos, então, um belo dia depois de uma discussão, que ele arrumou as coisas para ir embora, eu permiti. Permiti que ele fosse embora, porque uma irmã já tinha me dito: irmã, não mande ele embora. Mesmo que a situação está insustentável, não mande ele embora. Mas se ele arrumar as coisas para ir embora, deixe ele ir. E assim eu fiz, eu segui o conselho daquela irmã. E quando ele arrumou as coisas para ir embora, eu deixei ele ir embora. E até hoje. E acredito que foi o melhor que eu fiz para eu não terminar no noticiário de jornal como uma mulher, mais uma vítima de tantas que têm aparecido no jornal, né? Mortas. A gente não precisa chegar a esse ponto, irmãs. Hoje eu louvo ao Senhor porque Deus preservou a minha vida, Deus me fez entender que a Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego? O que importa é o seu fôlego. Pois louve ao Senhor. Solteiro, casado, divorciado, tá? Viúvo, louve ao Senhor. Deus preservou o meu fôlego de vida e dos meus filhos, e por isso eu estou feliz. Nós estamos felizes, vivos, temos fôlego de vida e louvamos ao Senhor. Então, a sua vida, a sua alma, a sua salvação é mais importante do que um casamento. Pelo amor de Deus, minhas queridas, prestem atenção. Eu não estou dizendo aqui que Deus não salva, Deus não transforma. O que Deus tem dito a você a respeito do seu casamento, da sua situação, atente para isso. E se você vê que não dá mais, não arrisque a sua vida. Principalmente se você tiver filhos, porque Deus nos deu esse direito. A carta de divórcio é um direito da mulher de preservar a sua vida, a sua condição. Ninguém é obrigado a morrer para provar à sociedade que nós temos fé. Não. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Tem pessoas, tem maridos, tem homens que nunca vão baixar a cabeça a Jesus porque não querem. Deus tem tocado, mas eles são rebeldes. Eles são desobedientes. Ele tem a cerviz dura. Certo? E às vezes acontece isso. Deus sabe de todas as coisas, tá? Às vezes acontece isso. Se você tiver que separar e Deus transformar o seu marido, Deus pode transformar ele lá onde ele está e depois trazer ele de volta. Pode sim, mas não arrisque a sua vida, tá certo? Não arrisque a sua vida. Então é isso, gente. Preserve a sua vida. Principalmente vocês, mulheres. Eu peço a vocês, queridos, que, como eu já falei, antes de fazer qualquer comentário grotesco, estúpido aqui embaixo, por favor, analisem os versículos, olhem o outro lado, não sejam egoístas, só olhando para o umbigo de vocês. Vejam que existem outras pessoas que estão passando por muito sofrimento na nossa sociedade, pessoas que estão sem saída. E ninguém tem um conselho bom para dar para essas pessoas. Ninguém tem. É muito fácil chegar numa casa que está desmoronando, cheia de demônio, e dizer: mulher, fica aí, aguenta aí. E depois você sai e vai embora. E a mulher fica lá, sozinha dentro da casa, aguentando, sofrendo, batalhando. Então,
Vamos olhar a situação do outro com mais amor, porque tem gente morrendo por causa disso. Tem muita gente morrendo por causa disso, certo? Então Deus deu as ferramentas para a gente organizar, administrar a nossa vida, certo? O divórcio pode ser uma saída para salvar de uma vida, a salvação de uma vida. Pelo amor de Deus, vamos analisar. Não vamos ser fanáticos, não vamos ser estúpidos. Vamos analisar, tá? Em nome de Jesus. Vamos pensar com calma, em nome de Jesus. E eu agradeço a todos vocês por terem me ouvido. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.